neste momento fazer um convite aos irmãos, para que com esta mesma reverência, esta mesma atenção e silêncio, eu falei há pouco como seria bom se ouvíssemos o estalar daquela fechadura eletrônica se abrindo e nós pudéssemos contemplar novamente o nosso profeta no seu corpo físico. Mas isto não é mais possível. Mas tudo que sentimos até agora, tivemos a prova de que Ele está aqui conosco em espírito. Tudo que esta igreja vem vencendo nos últimos anos é a prova de que Ele está no comando com a Santa Voz Rosa. E aqui é feita a vontade dEle. Então não podemos mais ver Ele com os nossos olhos, mas podemos sentir e podemos ouvir. O convite que eu faço é para que todos juntos, especialmente o ministério que está aqui, meus colegas, companheiros, membros do ministério, pastores que estão aqui, apostos, eu quero de uma forma rápida, mas colocando todo o sentimento possível, ler e ouvir com os irmãos a palavra dEle. Uma carta que Ele deixou para nós, para o ministério, está aqui. Aqui embaixo a assinatura dele, Aldo Bertoni. O conselho assim permitiu que lesse aos irmãos e meditássemos logo em seguida, onde ele diz assim: palavra do santo irmão Aldo, dou-lhes a paz e a bênção em nome de Jesus e da Santa Voz Rosa. Escrevo-lhes esta carta em nome dela, para externar sua santa vontade quanto ao ministério em geral. Primeiramente, porém, eu lembro de que todos os obreiros, homens e mulheres, em santidade e consagrados, dedicados com sinceridade e amor ao trabalho. Vamos ouvir agora. Olhem, vamos ouvir. São um braço forte da Santa Voz Rosa, tendo sincero e verdadeiro amor, de modo que trabalhem sempre animados e não desanimados. Os que são animados são os melhores obreiros desta igreja. Irmãos, vocês já têm ouvido bastante de nós, da direção em nome do Consolador. Quão grande é a obra de Deus. A Santa Voz Rosa precisa realizá-la, pois recebeu do Pai, do Filho Jesus e do Divino Espírito Santo esta incumbência. Luta sem cessar contra as hastes do mal. Tudo faz para salvar almas. Exerce todo o poder para fazer bem a todos os filhos de Deus. E nesta obra que realiza junto à humanidade, ela precisa muito dos obreiros. Obreiro sincero, humilde, fervoroso, obediente, trabalhador, que serve bem
que ajuda a dar mais ânimo à nossa igreja, ajuda a salvar. Todavia, o desanimado não ajuda e muitas vezes atrapalha. Mas que soldado é você? Que obreiro empenhado numa luta sem querer vencer? Penso que não. Vejam que todos devem servir com bastante interesse no bem da igreja, devem querer sempre o bem da obra dos irmãos. Não se esqueça de que, sendo consagrados e animados, fervorosos e vigilantes, de maneira que observem os ensinos, as recomendações e as ordens da direção, quais são dadas pela Santa Voz Rosa, serão um braço dela. Disse-nos a querida Voz Rosa, para ser dito ao ministério da igreja. Então aqui está um recado da Santa Voz Rosa, que o Santo Irmão Aldo nos deu. Abre aspas as palavras da Santa Voz Rosa. Eu quero mais amor e união, mais harmonia entre todos os que servem. Quero que sejam animados no servir. Ó irmãos, atendam ao apelo e ao conselho da Santa Voz Rosa e sejam assim como ela deseja. Confie, pois que na verdade ela os está preparando para um ministério ainda mais perfeito e mais próspero, mais feliz, mais cheio de frutos bons para a vida eterna. Foste abençoado por ela, Santa Voz Rosa, até aqui, e muito será doravante se atender este meu apelo. Ó irmãos, busquem com fé e amor a perfeita união, a harmonia entre todos, sejam apostólicos, irrepreensíveis, é ser perfeito, e verão o resultado maravilhoso no seu ministério, e consequentemente receberão no porvir o seu galardão, lá no reino dos céus. Veja o quanto a nossa igreja tem aumentado com os grandes e notáveis milagres que a Santa Voz Rosa tem realizado. Muito mais gente nova ainda virá, e para abrigá-los, haveremos de iniciar novas congregações. Verás quanto trabalho agradável e causador de gozo e felicidade para a sua alma. E assim digo, porque o trabalho do ministério, realizado com muito bom ânimo e satisfação, com coragem e amor, enche nossa alma de gozo e felicidade. E finalizando, o Santo Irmão Aldo diz: a bênção da Santa Voz Rosa é grandiosa, de um valor inestimável, é tudo para nós. E ela com Jesus alimenta o seu povo, fortalece este povo no ânimo, na fé, no amor ao reino do céu, através da Santa Comunhão. E para levá-las às congregações é necessário que não só os pastores, mas todos os obreiros sejam dedicados e consagrados, estejam servindo em perfeita harmonia uns com os outros, para que o nosso Deus possa manifestar a sua glória e o seu poder e abençoar a todos. Agora o último parágrafo.
Vamos ouvir. Estou lhes escrevendo, como dissera no princípio, em nome do amado e em nome, digo melhor, da amada e santíssima Voz Rosa, para ajudá-los. Esta mensagem é ungida. Seja um obreiro fiel e amoroso, e que a graça do nosso Espírito Consolador seja contigo para todo sempre. Amém. Meus irmãos, é tão bom ouvir o profeta Santo Irmão Aldo. Ele fala para nós toda semana pelo boletim. É o que ele nos deixou para nossa felicidade e salvação. Mas esta palavra ungida que acabamos de ouvir foi dedicada especialmente para nós, membros do Ministério de Pregação, obreiros, diaconisas, do coral, que também faz parte do ministério da igreja. Irmãos, ouvimos aqui palavras ungidas falando principalmente sobre ser unido, ser humilde, ser corajoso e trabalhar com amor para esta igreja. Meus irmãos e irmãs, membros do ministério, o Santo Irmão Aldo, ele sendo o grande profeta de Deus entre nós, ele chegou a falar no boletim dizendo: eu não consigo levar esta obra sozinho. Eu preciso do Senhor pastor, eu preciso do Senhor obreiro, da senhora diaconisa, eu preciso dos coristas, músicos, regentes, eu preciso de membros efetivos e amorosos, que façam um trabalho com amor e dedicação. Irmãos, Jesus ainda lá no passado, ele alertou, ele disse: tomem cuidado com as coisas materiais. Tomem cuidado com o pecado, porque quem pratica o pecado, a sua fé, o seu amor se esfria. Este profeta, ele precisa do ministério dos pastores, um ministério, acabamos de ouvir, corajoso. O que é trabalhar com amor? Ele, Santo Irmão Aldo, quantas vezes que falou para nós: Deus não quer tudo o que os irmãos têm, eles querem apenas que coloque a igreja em primeiro lugar na sua vida. E no meu ministério, o que é colocar a igreja em primeiro lugar? É lembrar do voto que eu fiz diante deste púlpito, o voto que muitos estarão fazendo logo mais, de bem servir, de buscar primeiramente o reino dos céus, que as demais coisas, elas são acrescentadas. É quando eu pego a minha escala de pregação, quando nós, os membros do Ministério de Pastores, pegamos a nossa escala de pregação, nós estamos pegando em nossas mãos o compromisso de cumprir aquela escala com amor, com alegria, não deixando que um convite para uma festa, que às vezes o convite para um passeio,
tome o primeiro lugar que deve ser o meu ministério. Que não exista em nós, membros do ministério da pregação, de pegar a escala e dizer: mas eu ir de novo naquele lugar, mas eu ir novamente naquela congregação pequena, mas pegar a escala e dizer: que bom que eu vou de novo aonde a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo precisa que eu esteja, para levar uma palavra de amor àqueles meus irmãos, para mim levar o ânimo. Ah, pastor, mas lá é um povo desanimado. Mas eu preciso levar o ânimo, a coragem. Quantas vezes que a nossa saudosa missionária Odete pregou deste púlpito, e ouvimos hoje nas mensagens, ela dizendo, ela falando sobre o valor do nosso ministério, que ela fez a pedido do Santo Irmão Aldo. E ela dizia assim: o pastor tem que levar o ânimo, tem que levar a coragem aos nossos irmãos. Não chegar na congregação e ficar: nossa, mas a situação está difícil mesmo. Nossa, mas o mundo está numa situação cruel. Os irmãos, eles sabem da situação que o mundo se encontra. Quantas vezes que o profeta Santo Irmão Aldo falou: eu não quero que os meus pastores fiquem falando casos negativos do púlpito de minha igreja, de nossa igreja. Eu quero que falem sobre mim, falem sobre a Santa Avó Rosa, falem do poder que está presente em nossa igreja para salvar, para libertar e para transformar vidas. É isso que ele sempre falou a nós. Ah, mas eu estou com tantas lutas na minha vida. Hoje ainda eu ouvi um colega de ministério que ele citava a palavra de um pastor antigo de nossa igreja, que falando com o Santo Irmão Aldo das lutas que enfrentava, as lutas na família, as lutas no trabalho, o nosso profeta disse: você está junto comigo, lutando contra o poder do mal. Você acha que este poder do mal vai ficar de braço cruzado? Irmãos, quantas vezes que ouvimos, e está na nossa doutrina, quanto mais destacado nós formos em benefício do ministério, em benefício da obra da igreja, maiores são as lutas, porque o inimigo, ele não fica contente em ver o progresso e a prosperidade desta igreja e a salvação de almas. Em nome do Santo Irmão Aldo, segundo o que ele acabou de dizer aqui, eu falo aos membros do Ministério da Pregação que estão aqui apostos: tenha coragem, meu irmão, não se desanime com as lutas, não pense em largar tudo, não. Olha o exemplo de Jesus. Quantas vezes que ele disse que precisava trabalhar. Olha o que ele pediu para os seus apóstolos. Olha o que ele falou para aquele homem que estava sendo crucificado com ele naquela cruz. Ele não disse que não podia fazer mais nada porque estava sendo humilhado e rejeitado, mas ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o amor ao ministério, o amor à obra de Deus. É isso que nós, que fazemos parte do ministério da pregação, devemos ter e buscar na Santa Avó e no Santo Irmão Aldo. Foi o que o coral cantou. Por mais difícil que a luta seja,
O poder da consolação está aqui presente. E a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, não deixará um pastor dela ser vencido pelo mal, não. Se clamarmos por ela, se estivermos com o pensamento ligados nela, no Santo Irmão Aldo, o coral acabou de cantar, vamos ir sempre avante, vencendo. Mas é preciso cumprirmos o nosso amor, o nosso ministério com amor. Quantos que às vezes até diz assim: ah, o dia que eu me aposentar eu vou ajudar a igreja. Às vezes quando se aposenta, compra uma chácara e nem mesmo a reunião que fazia às vezes uma vez por mês faz mais. Não, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Isso em todos os ministérios, até obreiros e diaconisas. Irmãos, irmãs, que às vezes a Santa Avó deu a vida, curou a enfermidade e disse assim: a partir de hoje eu quero trabalhar pela minha igreja. Mas na primeira oportunidade que surgiu de comprar um bem material, ah, pastor, eu tenho que cuidar do que é meu. Se eu não cuidar, ninguém cuida. Às vezes muda, vai morar lá longe da igreja, não pode vir na reunião, não pode mais cumprir o seu ministério. E o amor em saber recompensar assim, retribuir, digo melhor, o que recebemos. Ouvimos hoje pela manhã uma palavra do Conselho Deliberativo de nossa igreja, quando eles falaram a nós: cumprir o ministério com amor, também no tratar os nossos irmãos e irmãs. Às vezes a gente ouve: ah, mas lá em tal congregação tem um regente que briga com o pastor. Ah, tem o pastor que foi lá e brigou com o regente. Por causa de quê? De quantidade de hinos. Irmãos, irmãs, o que foi que o Santo Irmão Aldo ensinou para nós? A união do nosso ministério. Ele nos ensinou, o Santo Irmão Aldo nos ensinou até nos momentos que ele era caluniado e injuriado, a dar a melhor resposta, que era o silêncio, a não revidar, mas perdoar. Porque o ministério que eu estou cumprindo de pregação é para a Santa Avó, é para o Santo Irmão Aldo, é para o reino dos céus. Se eu sou um regente, o ministério que eu estou cumprindo de preparar o meu coral para apresentar na reunião, não é para o pastor, é para a Santa Avó e para o Santo Irmão Aldo. E é tão bom quando chegamos numa congregação e existe o diálogo, que existe assim, irmãos, palavras amigáveis, tanto de uma parte quanto da outra. Ainda este final de semana eu estava numa congregação que isto ocorreu. O regente chegou e falou: pastor, é possível cantar tantos hinos? Eu disse: hoje, irmão, 1h30, infelizmente não. Mas amanhã é 2 horas, amanhã dá sim. Então vamos fazer desta forma, pastor. É isso que o irmão Aldo e a Santa Avó ensinou para nós. Nós, membros do Ministério da Pregação, chegar na congregação e conversar com os irmãos obreiros e diaconisas, perguntar como que está o ministério. Se a resposta não for positiva, dar uma palavra de ânimo. Não pense assim, meu irmão, minha irmã, tenha coragem. Se é uma congregação que tem poucos obreiros, o pastor é o responsável da reunião. Ele é a autoridade da reunião. Isso precisa ser respeitado pelo ministério do coral, pelo ministério dos obreiros e diaconisas, mas não
quer dizer que eu tenho autoridade para brigar, xingar ou humilhar quem quer que seja. Perguntar, meu irmão, como que está aqui o trabalho, como que é feito o trabalho dos obreiros. Ah, pastor, aqui só tem 2 obreiros, hoje é um que fica na porta, amanhã é outro. Será que eu tenho autoridade de dizer assim, não, vai ficar hoje e amanhã o mesmo? Por que isso? Se o trabalho está sendo feito, se não tem nenhum problema, por que eu criar um novo problema? Porque nós que fomos enviados, escalados pelo conselho, mas sabemos que estamos lá a trabalho da igreja, em nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, devemos nós pensar, se o Santo Irmão Aldo estivesse hoje aqui, qual seria a palavra dele para esse meu irmão obreiro, para esta minha irmã diaconisa? É nos colocar no lugar do nosso irmão. É o que Jesus ensinou, é o que o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó ensinou. Se eu sou um obreiro, uma diaconisa, chego atrasado e ainda vou tirar satisfação com o pastor porque ele não deixou escala para mim? Às vezes nem a paz do Senhor dou a ele que já está no púlpito. Eu não acredito que o Senhor tirou a minha escala. Eu não acredito que o Senhor não me deixou escala. Irmãos, por que essa revolta? Se o nosso profeta ensinou a amar, a respeitar, não é muito mais agradável eu chegar e dizer, pastor, infelizmente não pude estar aqui por este motivo, por aquele, mas eu quero, se for possível e o Senhor precisar, eu quero ajudar no trabalho hoje. Se ainda o Senhor precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Os irmãos notaram a diferença? É o amor no tratar o nosso irmão e semelhante. Ah, pastor, mas eu sou ungido lá pelo bispo em 80 e... Aí tem, eu sou uma diaconisa, um obreiro, eu sou um pastor lá do passado. Tem uma irmã do coral, um irmão do coral que quer vir ajudar na limpeza. Quem sou eu, quem somos nós para dizer não a alguém que quer ajudar? O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó sempre aceitaram a todos os corações humildes e sinceros. É o que os pastores antigos que nos honram com a sua presença contam e relatam a história de vida deles. Há poucos dias nós ouvimos o Conselho Deliberativo falando sobre aqui eu fiz uma anotação onde há poucos dias o Conselho Deliberativo nos falou sobre o bem servir esta igreja no boletim, a termos paciência, a termos sempre muita humildade em fazer da melhor forma possível tudo que é necessário, que é preciso. Tudo, irmãos, que fazemos nesta igreja precisa ser feito com humildade. Eu sempre afirmo, meus irmãos, minhas irmãs, quem busca a sua própria glória, infelizmente, acaba com o tempo indo embora. Não fica, porque aqui nesta igreja só tem lugar para exaltar, glorificar o nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Então, se eu buscar a minha própria glória, o meu ministério não vai persistir. Só persiste o ministério daqueles que cumprem o seu amor com humildade.
que sabem reconhecer o trabalho do seu irmão, de sua irmã, que sabe tratar a todos da mesma forma. Então vamos assim continuar trabalhando, se empenhando, se esforçando, se dedicando, atendendo este pedido que acabamos de ouvir aqui. Em qualquer atividade que eu vá cumprir. Ontem também ouvimos o pastor Wagner falando ontem pela manhã, pedir a sabedoria. Mesmo que eu seja um obreiro que só cuido da porta, pedir a sabedoria. E qualquer serviço que eu fizer, fazer cada vez melhor. Se eu sou um pastor, não pensar assim, aquela congregação é reunião de meio de semana, qualquer coisa que eu fizer lá tá bom. Às vezes aquele obreiro que cumpre a sua escala, eu chegando lá na igreja, tal hora tá bom. Agora eu lembrei do que o conselho nos falou há poucos dias, né? Eles inclusive deram a oportunidade para que meio de semana os obreiros possam chegar até 1 hora antes de começar a reunião. Mas a porta precisa ser aberta 1h30. E final de semana 1h30 antes. Mas infelizmente em alguns lugares os obreiros só chegam na hora da reunião. Então, meus irmãos, obreiros, diaconisas, vamos nos empenhar, vamos fazer diferente na oração que vamos fazer logo mais. Vamos pedir em benefício do nosso ministério. Vamos clamar. A oportunidade é agora. Ainda dá tempo de fazer melhor. Ainda estamos aqui neste corpo físico e podemos, se necessário for, mudar alguma coisa de hoje em diante. Este encontro tem este objetivo. A oportunidade dos pastores estarem aqui, dos obreiros, diaconisas, é este objetivo que o conselho nos dá, de fazermos diferentes de hoje em diante e sermos cada vez mais dedicados e nos aperfeiçoar também. Então, para finalizarmos esta reunião especial ministerial, eu convido por gentileza os que estão sentados para ficarem em pé. Lembro a todos que após esta oração final vai ser dado início à unção dos obreiros, pastores, diaconisas. Então os irmãos, após a oração, continuem nos seus lugares para a segunda parte, que será a unção. Todos em sinal de reverência vamos orar, pedir, suplicar uma oração voltada para o nosso ministério. Oremos. Santo e querido profeta e irmão Aldo, nesse instante em que aqui estamos, ao findar esta reunião especial ministerial, que ouvimos a tua palavra, que meditamos sobre pontos importantes do trabalhar com amor, com coragem, com determinação. Aqui está o ministério, aqui estão os membros do ministério que neste momento, ao ouvir esta palavra tua, santo irmão Aldo, da senhora Santa Vó Rosa, às vezes até com humildade pedem o perdão de alguma falha, de algum erro, pedem ajuda para serem diferentes de hoje em diante. É o que nós precisamos, suplicamos a ajuda para realmente mudar o que é necessário para sermos felizes no ministério que temos. Aqueles que têm vontade de servir, jovens, que a igreja tanto precisa destes, que possam ter a tua ajuda, Santa Avó, do Senhor, Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, de Jesus, para tomarem a decisão e aceitarem servir esta igreja com amor e dedicação. Aqui está
Oh Jesus bendito, Senhor nosso Deus, membros do ministério que clamam, que pedem, aqueles que acompanham de sua casa, que seja dado o que cada um necessita e precisa, que possamos de hoje em diante, após esta grande festa que vai até no domingo, termos o nosso ministério muito abençoado, com grandes realizações, e que assim seja hoje e para sempre. Amém.